Tem um mistério fascinante que acontece na nossa frente todos os dias. E, a gente quase nunca para pensar sobre ele. Eu adoro mistério. Qual seria? Vamos pensar numa criança de uns 3 anos de idade. Tá, bem pequena mesmo. Isso. Essa criança não faz a menor ideia de como o alfabeto funciona, sabe? Não sabe ler nada. Exato. Ela não sabe o que é uma consoante, não sabe juntar sílabas, muito menos o som isolado que a letra C faz. Nossa, sim, é tudo grego pra ela. Pois é. Mas se essa mesma criança estiver no supermercado e olhar para uma geladeira, ela aponta o dedo para um rótulo vermelho com umas letras brancas, cheias de curvas, e diz perfeitamente: Coca-Cola. Sensacional. É um clássico isso. Né? Como isso é possível? O cérebro dela acabou de fazer, sei lá, um truque de mágica absurdo. Um salto gigante. Exatamente. Algo que a ciência levou décadas para conseguir decifrar de verdade. E, bom, esse é o nosso ponto de partida para o mergulho de hoje. E eu diria que é um ponto de partida perfeito, porque esse exemplo da criança ilustra de forma muito prática uma quebra de paradigma gigantesca na psicologia. Uhum. E é exatamente isso que a gente vai explorar hoje, focando exclusivamente nos materiais do capítulo 4 do livro Psicologias, uma introdução ao estudo de psicologia. Que trata justamente de uma das teorias mais intrigantes que a gente tem, a Gestalt. A famosa Gestalt. Isso. A ideia central aqui, para quem está acompanhando a gente, é entender que a nossa mente não vê o mundo em pedaços isolados. Como se fossem pecinhas soltas de um quebra-cabeça. Exato. O cérebro, na verdade, ele constrói ativamente a realidade para que ela faça sentido de imediato. É um atalho brilhante, né? Que a mente usa para organizar aquela enxurrada de informações ao nosso redor. O tempo todo. Porque, pensa bem, em vez de sofrer uma sobrecarga com cada pequeno detalhe de cor, de luz, som, a gente salta direto para o entendimento. A gente apreende o todo, né? Isso. Mas, se esse mecanismo de autocompletar da mente parece tão óbvio para nós hoje em dia, por que os cientistas demoraram tanto tempo para perceber isso? Essa é uma ótima pergunta. O que a psicologia estava fazendo antes do surgimento da Gestalt? Então, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Lá para o final do século XIX e início do século XX. Tá, o cenário clássico. Isso. Nessa época, a psicologia estava meio que desesperada para ser reconhecida como a ciência rigorosa. Queria sentar na mesa dos adultos, tipo física e química. Exatamente essa vibe. E, para alcançar esse status, os estudiosos tentavam quebrar o fenômeno psicológico em partes minúsculas. Eles queriam medir tudo. Sim, queriam medir sensações de forma totalmente isolada no laboratório. Eles achavam que, se fosse possível entender a menor partícula da experiência humana... Eles conseguiriam entender o todo. Perfeito. O behaviorismo, que dominava lá nos Estados Unidos com pesquisadores como Watson, levou isso a um extremo absoluto. Pelo que consta nas nossas fontes, a fórmula do behaviorismo era extremamente matemática. Bem limpa. Super mecânica, eu diria. Tudo se resumia a estímulo gerando resposta. Causa e efeito direto. Isso, uma relação inquebrável ali. Bateu uma luz forte no olho, a pupila contrai. Fez um barulho alto, o corpo pula. O foco era puramente no observável. E a consciência? Os pensamentos internos da pessoa. Isso era totalmente ignorado. Porque, afinal, você não pode medir um pensamento com uma régua dentro de um laboratório. Pois é. E aí que a Gestalt entra chutando a porta. Com certeza. A Gestalt nasceu na Europa e surge como uma rebelião total contra essa visão mecanicista. A palavra Gestalt em si vem do alemão, né? Vem do alemão. E não tem uma tradução exata para o português, mas gravita em torno de forma, configuração ou um todo estruturado. E os pioneiros disso, como Max Wertheimer, eles provaram que fatiar a experiência humana, assim, em estímulos e respostas isoladas, destrói o comportamento. Destrói a essência da coisa. A crítica central da Gestalt introduziu uma peça que simplesmente faltava na equação do behaviorismo. Que é a percepção. A percepção. Porque entre o estímulo físico do ambiente e a resposta da pessoa, existe um universo inteiro de processamento. Nossa, faz todo sentido quando a gente pensa numa analogia visual. Eu chamo isso de ter uma alergia a pixels. Alergia a pixels? Como assim? Gostei do termo.
Pensa só, a abordagem anterior, o behaviorismo, era como alguém tentando entender a beleza de uma fotografia, mas analisando cada pixel individualmente sobre um microscópio, Nossa, brilhante. né? A pessoa anota lá num caderninho, tem um ponto azul escuro aqui, tem um ponto azul claro ali, e ela nunca entende a foto. Uhum. Ela não vê o pôr do sol, ela só vê código de cor. Exato. Aí a Gestalt chega na sala, dá um tapinha nas costas do cientista e diz: dá um passo para trás e olha a imagem inteira, meu filho. É bem por aí mesmo. A paisagem ou o rosto da pessoa na foto é infinitamente mais do que a simples soma matemática daqueles milhões de pontinhos coloridos. E a música é outro exemplo fantástico que as fontes trazem. Ah, verdade. Uma melodia não é só uma lista de notas tocadas uma depois da outra. É a relação temporal entre elas. O espaço, a pausa. É o conjunto da obra. Exatamente. O argumento da Gestalt é justamente esse, que o todo é maior e também diferente da soma das suas partes. Não dá para fatiar a experiência humana sem perder o significado dela. E o Wertheimer e os colegas dele começaram a investigar isso cientificamente, estudando a ilusão de movimento. O esquema do cinema, né? Isso. Quando a gente assiste a um filme, o que está na tela é apenas uma sequência de fotografias estáticas passadas muito rápido. Sim, o estímulo real ali tá parado. É só uma foto atrás da outra. Mas a experiência que o nosso cérebro constrói é de um movimento superfluido. Contínuo. Ou seja, a percepção não reflete a realidade física de forma passiva. De jeito nenhum. Ela cria uma nova realidade psicológica, o que levanta uma questão muito louca sobre o mecanismo biológico por trás de tudo isso. Qual seria? Bom, se o estímulo que vem do mundo físico é apenas luz rebatendo em objetos ou ondas sonoras batendo nos nossos ouvidos, Certo. como exatamente a Gestalt explica o critério que o cérebro usa para traduzir isso? Como ele decide o significado. Isso. Como a mente decide o que essa luz e esse som significam na prática, e em, frações de segundo. A resposta para isso está na busca incessante da mente pela estabilidade. Estabilidade. As fontes introduzem um conceito chamado isomorfismo. Nossa, isomorfismo é uma palavra pesada. É um termo que soa super denso, mas a mecânica por trás dele é, na verdade, muito elegante. Como funciona? A teoria propõe que existe uma correspondência estrutural entre os processos físicos lá no nosso cérebro e a experiência perceptiva que a gente tem. Tá, então a mente e o ambiente não são duas coisas alienígenas tentando conversar. Exato. A forma como o cérebro processa informações espelha a ordem natural das coisas. Entendi. Quando os nossos olhos captam um objeto incompleto ou meio confuso, o cérebro entra numa corrida alucinada para restaurar o equilíbrio daquela forma. E ele usa essa estrutura espelhada como base. Perfeito. E esse processo de restauração de equilíbrio é governado por uma regra que o texto chama de boa forma, né? A famosa lei da boa forma. É a lei básica da percepção visual na Gestalt. Ou seja, todo e qualquer padrão de estímulo tende a ser visto de um modo que a estrutura final seja mais simples, a mais simétrica e regular possível. A mente foge da complicação. Tem até uma citação maravilhosa do teórico Rudolf Arnhem no material. A do Arnhem, sim. O que ele diz mesmo? Ele diz que o sentido da visão não se apodera de uma forma alinhavada os retalhos das partes. Alinhavando os retalhos. A visão normal apreende um padrão global de uma vez só. Ela não costura a realidade. Ela pega o pacote completo. E tem um exemplo clássico nas pesquisas que mostra isso perfeitamente. Qual? Imagina 4 pontos desenhados numa folha de papel branca. Beleza, 4 pontos. Eles não estão ligados por nenhuma linha. São só 4 marcas de tinta formando os cantos de um espaço vazio. Tá. Ninguém olha para aquilo e deduz que são 2 linhas invisíveis ou, sei lá, o perfil inclinado de uma montanha. Nossa, não mesmo. A gente olha e na mesma hora já enxerga um quadrado perfeito. Exatamente. O cérebro humano olha para os 4 pontos isolados e imediatamente aplica a boa forma. Porque a mente preenche o vazio. Sim, porque um quadrado é estável, é regular e é fácil de processar. E o mais louco é que o impacto dessa busca pela boa forma vai muito além da geometria básica. Vai para as nossas vidas, né? Sim. As notas trazem uma anedota super comum,
que mostra como isso afeta as nossas interações sociais todo dia. A história de acenar na rua? Essa mesma. Imagina a situação. Você está caminhando na rua, no meio daquele trânsito caótico. Aquela loucura do dia a dia. Isso. Aí você vê uma pessoa lá de longe. O cérebro processa aquele estímulo visual dentro de condições ambientais péssimas. Muita distância, poluição visual, carro passando na frente. Total. E aí, do nada, a pessoa acena super animada, achando que é um grande amigo. E a vergonha que dá depois? Nossa, muita. Porque, como você disse, segundos depois a pessoa chega perto e revela ser um total desconhecido. Pois é. Ocorreu aí um erro de percepção. Um erro que gerou um comportamento real, que foi o aceno. Exatamente. O ambiente geográfico ali forneceu um estímulo, que era um estranho. Uhum. Mas a percepção falhou em refletir a realidade física porque os dados eram insuficientes. Tava muito longe, tava tudo borrado. Sim, naquele milissegundo de dúvida visual, a mente buscou a forma mais familiar e coerente com a situação. Ou seja, o cérebro preferiu projetar o rosto de um amigo conhecido até que processar a incerteza de um rosto anônimo e sem forma. E é aí que mora a genialidade da mente. Cara, isso me lembra demais o corretor automático dos nossos celulares. Olha, ótima comparação. Tipo, a gente digita uma palavra super esquisita, faltando letra, dedo gordo no teclado. Um caos. Aí o sistema do celular pensa, essa sequência de caracteres é um caos absoluto, vou trocar para a palavra mais próxima que torne a frase compreensível. E na maioria das vezes, ele acerta a intenção. Sim, o cérebro faz um autocompletar da realidade o tempo todinho. O tempo todo. Mas analisando por esse ângulo, a gente poderia dizer que os nossos cérebros são evolutivamente preguiçosos. Preguiçosos. Parece que eles preferem saltar para uma conclusão super simples, inventando um quadrado ou rosto de um amigo que nem tá lá, em vez de fazer o trabalho duro de lidar com a desordem e a complexidade do mundo real. Olha, eu confesso que chamar o cérebro de preguiçoso é tentador, mas a biologia explica isso de uma forma um pouco diferente. Como? É pura eficiência e, no fim das contas, sobrevivência. Sobrevivência. Sim. Pensa que o cérebro humano consome uma quantidade absurda de energia do nosso corpo. Eu já li sobre isso, consome muita glicose. Muito. Se a nossa consciência tivesse que processar individualmente cada fóton de luz, cada textura, cada microdetalhe de uma cena antes de permitir que a gente fizesse qualquer ação, A gente travaria. a gente ficaria paralisado. A busca pela boa forma, por esse equilíbrio e simetria, é um cálculo matemático de sobrevivência. Faz todo sentido. A gente precisa de clareza imediata para saber se deve fugir de um predador, atacar ou só interagir. Exato. A mente não tem tempo para lidar com a desordem quando a vida está em jogo. Bom, mas se o cérebro atua como esse corretor automático hipereficiente, ele precisa seguir algumas regras, né? Com certeza. Ele não chuta aleatoriamente. Ele não transforma a bagunça em ordem do nada. Deve existir, uma gramática visual para guiar essa organização. E existe. A literatura da Gestalt mapeou essas regras muito detalhadamente. Especialmente a partir do trabalho do Kurt Lewin, certo? Isso mesmo. O Lewin expandiu a teoria introduzindo um conceito fundamental chamado campo psicológico, ou espaço vital. Espaço vital, gostei do nome. Ele percebeu que a percepção não depende apenas do que está lá fora, no mundo físico, mas de tudo o que está acontecendo dentro da pessoa. O espaço vital é a totalidade de fatos coexistentes e interdependentes que determinam o comportamento de um indivíduo num exato momento. Então, para traduzir isso, o espaço vital não é apenas a sala onde a pessoa está sentada. Não, de forma alguma. É o cruzamento dessa sala com as memórias dela, com as necessidades e as emoções internas daquele instante. Perfeitamente resumido. E as fontes usam uma analogia estrutural muito útil para explicar isso. A do imã, né? Essa mesma. O campo psicológico funciona de maneira muito parecida com um campo eletromagnético criado por um ímã. Nossa, essa imagem é muito boa. Sim, se a gente jogar limalha de ferro perto de um ímã, aquele pó metálico não cai de qualquer jeito na mesa. Não, ele cria um desenho certinho. Ele se alinha seguindo forças invisíveis de atração e repulsão. E na mente humana? Na mente humana, as forças magnéticas são as nossas tensões internas e as leis da Gestalt. Entendi. E é esse campo de forças que empurra a nossa percepção para tentar encontrar a boa forma naquilo que a gente está vivenciando. Exatamente. E dentro desse campo magnético, operam os 3 princípios clássicos de organização visual. Vamos passar por eles então?
O primeiro listado aqui é a proximidade. O que seria a proximidade? O cérebro simplesmente agrupa elementos que estão espacialmente próximos uns dos outros. Por exemplo, se houver vários pontinhos desenhados no papel e a distância vertical entre eles for muito menor que a distância horizontal... A gente não vê pontos aleatórios. Não. A gente enxerga colunas sólidas. É automático. E o segundo princípio atua muito em conjunto com esse, que é a semelhança. Como ele funciona? Elementos que são visualmente parecidos são naturalmente agrupados pela nossa mente. Tá. Então, se você tiver uma tela cheia de formas geométricas misturadas, quadrados e círculos intercalados de forma super caótica... A mente não aceita essa bagunça. Não aceita. Ela organiza a imagem forçando o agrupamento. Tipo, os círculos de um lado e os quadrados do outro. Ou seja, a semelhança impõe uma ordem no caos. Sim. E aí a gente chega no terceiro princípio, que eu diria que é talvez o mais poderoso de todos. O fechamento. O famoso fechamento. É a tendência quase irresistível do cérebro de completar traços que estão faltando para formar uma figura compreensível. Se tiverem 3 ângulos desenhados soltos no papel, com enormes espaços em branco entre eles... A mente simplesmente ignora o vazio, ela fecha as linhas imaginárias e decreta: isso é um triângulo. Sabe a melhor analogia para o fechamento? Qual? Olhar para as constelações no céu à noite. Nossa, perfeito. Pensa bem, a humanidade olha para cima e vê um amontoado completamente caótico de bolas de gás em chamas. Bolas de gás que estão separadas por anos-luz de distância. E sem nenhuma relação física entre si. Nenhuma. Mas aí, usando a proximidade e o fechamento, as civilizações de todo mundo unem esses pontos invisíveis e enxergam a figura de um caçador mitológico, de um urso gigantesco ou de uma balança. É belíssimo pensar nisso. A astronomia cultural é, no fundo, a Gestalt aplicada em escala cósmica. Uau, isso daria até estampa de camiseta. Gestalt em escala cósmica. Né? Mas a verdade é que o ser humano não suporta a falta de estrutura. Então ele impõe a boa forma até no vazio absoluto do universo. Mas tem um detalhe crucial que o Kurt Lewin adiciona a isso tudo. Sobre o estado emocional? Isso. Ele diz que esse fechamento não acontece num vácuo emocional. O estado interno da pessoa afeta profundamente o resultado da percepção. É o campo psicológico, né? Exato. O que nos leva a uma implicação fascinante aqui. Vamos lá. Se o meu campo magnético psicológico inclui as emoções que eu estou sentindo agora, quer dizer que a fome, o medo ou até a paixão podem literalmente distorcer essas leis de percepção. A resposta para isso é um gigantesco sim. Sério? Com certeza, 2 pessoas diferentes olhando para a mesmíssima situação desestruturada vão aplicar o fechamento de formas totalmente diferentes. Dependendo só das tensões internas delas. Sim. A percepção é meio que refém do estado do campo psicológico naquele momento. E o texto traz um exemplo super poético sobre isso, né? Cita um fragmento da literatura brasileira, do Fernando Sabino. Que captura isso com perfeição. A história conta de um personagem caminhando pela rua e ele tá cheio de saudade e expectativa para encontrar uma mulher que ele ama. A emoção dele tá à flor da pele. Isso. A tensão interna do desejo dele é tão forte que altera as linhas de força magnética do espaço vital dele. E o que acontece com a percepção dele na rua? De repente, ele começa a enxergar o rosto da mulher amada no rosto de várias outras mulheres desconhecidas que passam por ele. Olha que loucura! A realidade física estava oferecendo só estímulos de mulheres aleatórias. Exato. Mas o cérebro dele aplicou um fechamento totalmente enviesado pela emoção. Ou seja, o que ele de fato vivenciou psicologicamente naqueles segundos foi o encontro com a amada, mesmo ela não estando lá. Perfeito. A nossa percepção é totalmente filtrada pelas nossas necessidades internas. Cara, compreender essas leis invisíveis de agrupamento e a força do campo psicológico, isso muda radicalmente a forma como a gente enxerga o mundo. Muda a lente, né? Muda. E também muda a nossa compreensão sobre como o ser humano aprende coisas novas. Ah, sim. A partir da aprendizagem na Gestalt é revolucionária. E aqui eu acho que a gente pode voltar àquela criança de 3 anos lá do começo. A da geladeira de refrigerante. Essa mesma. Como a Gestalt explica essa mágica da aprendizagem infantil dela, lendo a marca da Coca-Cola sem saber o alfabeto. Então, para entender o impacto, a gente precisa lembrar da visão educacional tradicional da época.
muito influenciada pelo behaviorismo e pelo associacionismo, Que defendia o quê, exatamente? que a aprendizagem é um processo de construção lenta, Bem gradual. peça por peça. Isso. Acreditava-se que a gente aprende do simples para o complexo, degrau por degrau, juntando as partes até ter o todo. Tá, então, seguindo essa lógica associacionista, a criança da nossa história teria primeiro que dominar a letra C, Uhum. depois a letra O, depois entender como junta os sons, até finalmente conseguir ler a palavra inteira no rótulo, Só que a realidade desafia totalmente isso. porque a criança ignora os degraus e salta direto para o topo da escada. Porque, segundo a Gestalt, a aprendizagem acontece pela compreensão do todo, de forma súbita. Ela não decodifica o rótulo da Coca-Cola. Não, a criança de 3 anos olha para o rótulo e o cérebro dela separa instantaneamente a palavra inteira, que atua como a figura principal. Daquele fundo vermelho maravilhoso. Isso, o vermelho é descartado apenas como pano de fundo. A mente dela apreende a forma global do logotipo de uma vez só. Sem precisar fatiar a imagem em letras isoladas. Exatamente. O aprendizado ocorre quando a relação entre a figura e o fundo fica clara de uma vez. E quando essa relação fica clara assim, de repente, ocorre aquele fenômeno maravilhoso que os teóricos chamaram de insight. O famoso estalo, né? Isso. Muitas vezes a gente se depara com um problema super confuso no trabalho ou uma situação complexa que parece não ter solução. E a gente bate a cabeça na parede. Demais. A gente tenta analisar, tenta fatiar o problema em pedacinhos, mas a figura e o fundo estão misturados, não faz sentido. Fica tudo embaçado. Até que, do nada, ocorre aquele estalo mental. O insight é definido justamente na literatura como essa compreensão súbita e imediata. Não é um processo demorado, então. Não há um esforço mecânico sendo somado gradualmente ao longo de horas. Num milissegundo, a estrutura do seu campo psicológico simplesmente se reorganiza. E aí a mente encontra a boa forma para aquele problema específico. E a solução aparece inteira, pronta na sua consciência. Nossa, a sensação do insight me lembra muito a experiência de olhar para aquelas antigas imagens de olho mágico, sabe? Nossa, os estereogramas. Febre nos anos 90. Total. Aquelas revistas que de perto parecem só um chiado colorido de televisão, uma estampa estranha. Uhum. E você tem que ficar encarando aquilo. Isso, a pessoa fica lá encarando a página, cruzando um pouco os olhos, as formas ficam todas O embaçadas. cérebro da pessoa tá lá lutando desesperadamente para aplicar o fechamento àqueles padrões que ficam se repetindo. Piscar de olhos, a relação figura e fundo simplesmente encaixa perfeitamente e, sei lá, um dinossauro em 3 dimensões salta daquela página caótica. É mágico. E o mais interessante é que ninguém constrói a imagem daquele dinossauro perna por perna, escama por escama. Não, ele surge inteiro, é quase como uma revelação, né? É uma experiência global, totalmente indivisível e, fisiologicamente falando, profundamente recompensadora para o cérebro. Um alívio mental. Um alívio. E vale destacar o legado que tudo isso deixou para a ciência. Conforme apontado nas nossas notas do livro, Qual o legado? bom, as ambições iniciais lá dos fundadores da Gestalt de medir processos fisiológicos exatos no cérebro acabaram ficando meio em segundo plano. Ah, claro, com o avanço da neurociência moderna, a gente tem ferramentas melhores hoje. Exato. Porém, a raiz filosófica deles, baseada em focar na experiência direta do indivíduo, através da fenomenologia, abriu portas fundamentais. Isso ajudou a moldar ramos inteiros da psicologia moderna, não é? Sim. Ramos focados em como o ser humano constrói ativamente o significado da sua própria vida e da sua existência. É, e provando que a gente não é apenas uma máquina burra reagindo ao ambiente o tempo todo. De jeito nenhum. Somos intérpretes ativos da nossa realidade. Mas, ó, antes da gente encerrar, fica uma dúvida muito prática sobre esse negócio do insight. Manda. Se esse estalo mental é uma reorganização tão poderosa do entendimento, existe alguma técnica para forçar isso acontecer? Ah, forçar a insight. É, tipo, se eu tô no meio de um bloqueio criativo terrível no trabalho, ou estudando um tema muito denso, as pessoas ficam totalmente à mercê das leis de atração do campo psicológico. Você quer saber se é só sentar e esperar a mágica acontecer. Isso! Eu preciso apenas cruzar os braços e esperar que o meu cérebro faça o fechamento sozinho.
Então a mecânica da Gestalt mostra que o insight não é um botão que você pode ir lá e pressionar à força. Que pena! Se a pessoa continua encarando o mesmíssimo problema com o mesmo estado emocional de frustração, as tensões no campo psicológico dela não mudam, E aí a percepção continua travada. continua bloqueada. Não dá para forçar. Mas a boa notícia é que é perfeitamente possível alterar as condições do seu espaço vital para facilitar a descoberta. Tá, e como a gente faz isso na prática? Você pode mudar a sua perspectiva física sobre o problema, trazer novas informações para dentro daquele seu campo magnético. Ler alguma coisa diferente? Falar com alguém? Isso. Ou, incrivelmente, você pode simplesmente descansar. E dar uma volta. Sim. Uma simples caminhada reduz drasticamente a tensão emocional que estava enviesando a sua percepção. E ao aliviar essas forças internas conflitantes, a mente ganha espaço, né? Ganha liberdade estrutural necessária para finalmente encontrar a boa forma e gerar o estalo orgânico do insight. Nossa, é fascinante ver como a Gestalt nos resgatou de fato daquela ideia mecanicista, um pouco sombria de que nós somos apenas autômatos biológicos. Exato. Máquinas de responder a reflexos condicionados. Exato. O cérebro humano se revelou, na verdade, como um artista ativo, um construtor incansável que detesta desordem e busca essa estabilidade o tempo todo. É uma busca constante. E a mente usa essas leis de agrupamento, que são invisíveis, dentro de um campo psicológico cheio de tensões e emoções vibrantes o tempo todo. E quando o caos externo finalmente ganha uma estrutura limpa, o cérebro nos recompensa com essa clareza deliciosa que é o insight. A percepção é, em última análise, a grande mediadora de toda a experiência humana. Sem dúvida. É ela quem filtra o mundo lá fora e constrói a realidade aqui dentro. Nossa. E isso me deixa com um pensamento provocativo final para a gente encerrar. Algo para continuar ecoando na cabeça de quem está escutando bastante tempo depois que essa nossa análise terminar. Opa, adoro esses pensamentos. Manda ver. Bom, nós vimos hoje que a mente humana está biologicamente e estruturalmente programada para preencher lacunas. Uhum. Ela altera o que vê, ela ignora a falta de informação e constrói ativamente uma boa forma simétrica, confortável e tranquilizadora a partir de dados incompletos. Faz isso todo santo dia. Sim. E se isso é verdade e é comprovável com, 4 pequenos pontos desenhados numa folha de papel, Onde você quer chegar? qual é a implicação disso para as nossas realidades mais complexas? Nossa. Até que ponto o mundo social que a gente enxerga, as opiniões políticas que a gente tem e os julgamentos pessoais que nós construímos e defendemos com tanta certeza, até que ponto são retratos fiéis dos fatos? Caramba. E até que ponto são apenas ilusões confortáveis que o nosso próprio cérebro inventou para fechar a figura, ignorar as partes que faltavam e simplesmente evitar o medo e a confusão? É uma pergunta pesada. Talvez, no fundo, todos nós, independentemente da idade que a gente tenha, a gente ainda seja aquela criança de 3 anos, sabe? Apontando para a geladeira. A imensidão desse mundo caótico, lendo letras abstratas que a gente ainda não compreende totalmente e tendo a mais absoluta e confortável certeza de que nós sabemos exatamente o que está escrito ali.